Olá, pessoal. Hoje eu vou mudar de lado, Thiago. Fica aqui desse lado. Esse rapaz é o Thiago, como é que é o nome dele? Thiago Rony. Tu é de onde? Manaus. Chega a chia. Então nós amazonenses estamos invadindo São Paulo. Aqui o que passa, meu amigo Lira, gerente, proprietário, está filmando, eu já invadi faz tempo, né? E o Thiago anda apaixonado por São Paulo. Com esse papo. Aqui, sobretudo o Augusta, a Paulista, também ali a Vila Madalena, né? Muito bom, muito bom. O Thiago se diz poeta, mas não só se diz, como escreve poesia. Esse aqui é um livro, o segundo livro, né, Thiago, da tua autoria? Pois é o primeiro. Os outros dois são contos, é o terceiro. O terceiro livro. Então, como é que pronuncia aqui o drone? Que é Baburó. O que significa isso? Como é que é isso? Fala pra gente aí, fala pro nosso... E é Baburó. Só... Fala para as pessoas que nos assistem, que são duas ou três, e o Lira, sobre tua obra. O Iababuró é o nome da deusa Dessana, né? Da mitologia Dessana, da cosmologia Dessana, que é um povo indígena, na verdade, é um dos principais, né, povos indígenas lá do Amazonas, Manaus. E foi, acredito eu, se não falta memória aqui, foi o primeiro mito brasileiro a ser transcrito, né, a ser declarado e virou livro, que é o Antes o Mundo Não Existia, que é a mitologia da Santa. Tá. Mas, cara, como é que vai estar falando de povo indígena, nosso lá da terra, e mete um drone na história? Então, aqui é porque o poema, eita que esse vídeo, como é que tu mete o drone na história indígena, na nossa história indígena? A ideia foi imaginar o nosso processo moderno, processo civilizatório, sobretudo moderno, até hoje inclusive, porque tem algumas partes do poema, é um longo poema, né? É um poema, mas é longo, com várias partes, e resgatando uma certa imagem, uma certa visão ancestral indígena. Essa era a ideia. Então a ideia é misturar o não moderno com o moderno. Então a ideia do drone é uma coisa altamente moderna, tecnológica. Então já fala que a gente está no presente, mas ao mesmo tempo resgatar uma visão não moderna, ancestral indígena. Mas não apenas indígena, mas talvez tu vá perguntar alguma coisa que tem a ver, mas também a visão oriental, no caso, em budismo. Exatamente, era a minha próxima pergunta, ele já se adiantou, que ele não trata só disso. Vem o Zen budismo, vem coisas do Oriente, não é? E como é que você fez essa ligação especificamente entre Ocidente indígena e Oriente, vamos dizer, budista? Então, as sociedades indígenas, de modo geral, né, falar em termos comuns, elas têm uma visão cosmogônica de mitos, da visão mesmo de mundo, né, cosmovisão de mundo, que em alguns pontos se ligam, pelo menos na minha leitura, se ligam com certa visão oriental, sobretudo do budismo. Por exemplo, né, a gente tem um estudioso que é muito conhecido no Brasil da antropologia, que é o Eduardo Oliveira Espaço, que estuda as sociedades ameríndias, sobretudo da Amazônia, e ele cunhou o conceito de perspectivismo, que os indígenas têm uma perspectiva do outro, não só o outro humano, mas o outro não humano, como não, que tem pensamentos fortes, que tem espírito, vamos dizer assim, né? E no Zen budismo também tem essa ideia, não a ideia de espírito em si, mas tem a ideia de que todos os seres, inclusive não humanos, fazem parte de uma coisa só. Que aí vem uma ideia de um conceito-chave do budismo, que tem muito no poema, que talvez seja uma palavra que talvez se cause mais estranhamento e ao mesmo tempo mais confusão em termos de sentido, que é a palavra vazio no poema. E a ideia de vazio para o budismo é uma ideia muito diferente para
para a gente que pega o vazio como uma ideia de nada, que não tem nada. E aí, talvez tenha essa confusão de sentido na leitura do poema. Legal. E nós temos agora, puxando um pouco, a nossa semelhança, nossa Amazônia, da indígena, com o oriental, os olhos puxados, tem aquela história do Estreito de Bering e tal, entendeu? E a gente parece que está muito ligado, e isso, talvez a gente esteja ligado fisicamente, e aí espiritualmente começa a surgir essa ligação. É possível isso? Sim, totalmente, mas eu não tinha pensado nisso, exatamente nesses termos, né? Mas totalmente, assim. Como um indígena, por exemplo, vê uma árvore ou vê a lua e se identifica de alguma maneira, mesmo sabendo que é um outro, mas se identifica de alguma maneira naquilo, sabendo que ele é um ser, mas ele é um ser que compõe aquilo, ou ele é um ser que é também aquilo. No Zen budismo também é isso, né? Os mestres Zen, por exemplo, falam que eles são também a lua, eles são também as árvores. Então tem essa interligação. Isso é bem... Não, é isso mesmo. Não, pois é. Mas eu acho isso bacana para aquele negócio, para a gente perder, às vezes, o medo da morte, né? Que a gente no cristianismo colocou tanta essa porra de inferno e tal, e medo de morte, que vai arder como mira que cobra a nossa cerveja, vai arder no fogo do inferno. Se fosse de graça, ele ia para o céu. E aí a gente fica com isso, e essa ideia, eu não sei com indígena, se deve, que eu acabei aprendendo um pouco por causa dos orientais, que não, a gente está de passagem em transformação. Exatamente. E você diz, daqui uns dias eu não vou ser uma estrela nunca mais. Mesmo, tem várias estrelas aqui na Augusta, né? Brilhando e etc e tal. Mas queria que você falasse um pouco, se possível, sobre isso, sobre a não finitude nossa. Finitude enquanto homem, vamos dizer assim, enquanto essa espécie, mas depois pode ser outra coisa. Sim, a própria ideia de vazio é uma ideia do budismo, mas também no poema também tem muito esse tom. É a ideia de que a gente é vazio de um eu inerente, ou seja, de uma substância inerente. Na verdade, se a gente fosse pensar em termos ocidentais, a ideia de vazio, seria na verdade a própria ideia de infinito, de que a gente não é essa substância que a gente é, eu, Tiago, eu, Osório, que na verdade a gente compõe tudo. Só que a gente tem um problema cognitivo que a gente não enxerga isso, que a gente vê essa separação como se a gente fosse uma substância autônoma, soberana, e que de fato não somos, né? Mas no poema também, pegando essa ideia da imortalidade, né, ou da ideia de transformação, tem um termo que aí é meio que próprio do poema, que é a ideia de coração cósmico, né, que é justamente essa ideia de que somos, obviamente, que somos seres históricos aqui, mas a gente compõe esse coração cósmico que está nessa transformação e enfim, que está nisso. Mas eu queria pontuar aqui, se tem essa ideia de Oriente e Ocidente, mas numa ideia de procurar um comum, né, a partir das sociedades indígenas e do Zen budismo, também no poema tem essa ideia de não pensar só nessas especulações metafísicas de origem do mundo e tal, mas também tem partes do poema que vai para o cotidiano, inclusive testemunhais de algumas coisas que aconteceram em Manaus. Lá, então pega toda essa dicotomia e tenta diluir numa coisa que não é dicotômica, vamos dizer assim, no poema. Eu lembro invasões, favelas em Manaus, etc. E tal. Vai questionar todo o processo civilizatório, mas também o processo de urbanização das cidades, das favelas, das moradias. Eu ando totalmente contrário, eu sempre fui, depois que comecei a entender, a metafísica. Para mim o que vale é o real, nós só temos o real. Tudo que a gente cria em termos de outro mundo, etc. e tal, vem aqui na cabeça. Não que isso não seja importante, mas é legal enquanto um ser criador, como você criou o livro, escreveu, etc. e tal. Claro que tem base real, mas às vezes a gente cria algumas coisas. Por exemplo, quem criou a quimera? Quimera não existe em canto nenhum, a não ser da cabeça das pessoas, da pessoa que começou, depois foi se transformando, etc. e tal. Então eu sou meio alheio a... Sim, a especulação por especulação. Né? Isso, eu quero trazer tudo muito para o real. E quando você
Não que você tenha ido tanto na metafísica, mas quando você volta para o real, para falta de moradia em Manaus, isso é muito bacana, porque é isso que cabe ao poeta, questionar a sociedade que o rodeia procurando melhorá-la. Então, diga mais sobre o livro ou eu encerro com os parabéns. Eu agradeço primeiramente pelo vídeo e pela cerveja aqui no... Como é? O Lé Passa, né? Que passa. Que passa. Mas enfim, o livro é isso, é um encontro inusitado, mas eu acho que a própria vida, né, como diria o Vinícius Mendes de Moraes, é a arte do encontro, embora haja tantos encontros pela vida, né, é um clichê, mas é um clichê super pautado no real, né? Mas assim, o poema é sobretudo um questionamento da existência humana, né? No sentido mais material possível, também no sentido mais especulativo possível. E ao mesmo tempo, o poema escreve a gente também, né? A gente não escreve o poema sozinho, porque ele é uma espécie de motor do sentido, né? As palavras ali têm um sentido, às vezes, do cotidiano, mas ela no poema ela se mexe ali para pegar o ponto zero da palavra, do sentido da palavra. E a gente mesmo como escritor, não só como leitor, a gente vai reler, ou até quem está escrevendo, a gente verifica que tem alguma coisa ali que tem um sentido além do que a gente até está querendo escrever. Então é isso. E é por isso que o poema, a poesia é linda, porque ela é essa espécie de motor que gira a existência e o sentido da própria existência. Eu lembrei do nosso amigo Nietzsche, quando diz que a gente não pensa, o pensamento é que pensa a gente, e a gente quando escreve, às vezes começa com uma ideia, ou sem ideia até, e o pensamento vai moldando. Mas é isso, o livro do Thiago está aí publicado, pela uma editora lá do Amazonas, a editora Valer, tem umas obras importantíssimas sobre a Amazônia, né, Thiago? E quem quiser adquirir, vai lá no site da editora. Vai lá no site da editora, é uma boa dica de leitura. Obrigado, Thiago, pela entrevista. Entrevista longa, né? Vai ter que cortar. Valeu a pena, né? Não, ela vai inteira. A gente vai ver outras coisas. Muito obrigado ao espaço aqui do Que Passa. Obrigado a você, Lira, por ter nos concedido o espaço e gravar por tanto tempo, mas é pela cultura, vale a pena. Obrigado, Lira, obrigado. Obrigado, Oswaldo. Obrigado, abração. Tchau, pessoal.